incentivar que o mundo se mantenha limpo, a gente tem que fazer com que isso seja cada vez mais fácil, não mais difícil. Em economia, o esforço é dinheiro, né? Então, tem que ser cada vez mais barato, né? Menos dinheiro, manter o mundo limpo, custar menos dinheiro, ou você tem que ganhar cada vez mais dinheiro por estar mantendo o mundo limpo. Por isso que precisa ser uma lógica deflacionária, especificamente para a limpeza do mundo. Olá, família ReFi. Aqui é o Rica com mais um episódio do nosso podcast Planta R. Hoje a gente vai falar com o Phil Telles, da The Trash, e vamos conversar um pouquinho sobre a nossa relação com o lixo, como é importante a reciclagem e criar novos sistemas de incentivo em volta de todo esse ecossistema que é tão importante e tão urgente para a mudança climática, para a nossa relação social e ambiental com o planeta. Bora lá? Olá, Phil, tudo bem? Como é que você tá? Olá, Rica, tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui. Prazer é meu de ter você aqui e ter essa conversa que a gente vai ter agora tão bacana. E, bom, vamos começar logo. E eu acho assim, a gente sempre começa aqui no nosso podcast falando sobre a história das pessoas, né? A história regenerativa, a história de como elas chegaram onde elas estão, ou trabalham com o que elas estão, ou o que elas fazem, o que elas estão, o que move elas. E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua história, né? Qual que é a sua história regenerativa, qual que é a sua história em geral? Bom, minha história, eu acho que desde pequenininho eu vivo na natureza, né? No mar. E sempre tive essa relação bem íntima. Eu, né, pulando para a vida adulta, eu acabei trabalhando com sustentabilidade desde que eu saí da faculdade de Relações Internacionais. Trabalhei com energia solar, acabei sempre em formas muito aleatórias, assim, e meio engraçadas. Eu acabava em lugares que no final poxa, não ficava impressionado que eu acabei conseguindo fazer isso. Na primeira vez que eu fui trabalhar na Alemanha, por exemplo, em Frankfurt, eu fiz um relatório ESG e não era nem, tipo, era bem o inicinho ali. Aí depois fui para Moss, aí comecei, né, mais em finanças regenerativas e crédito de carbono. E depois na Moss, num momento um pouco de questionamento da minha vida, do que eu estava deixando para meus filhotes e o que estava acontecendo na minha vida, eu decidi fazer a rede Hess e a The Trash, né? Eu comecei... a história sempre foi próxima da natureza. Depois comecei a ir, né, para energias renováveis, saindo da faculdade. Depois para ESG, né, fazer relatório sobre, né, impactos ESG para Allianz Group e outros. E aí acabei trabalhando ajudando a fazer a primeira cooperativa indígena no Brasil, que é a Copaiter, em Rondônia. E isso me levou a 3 anos depois a começar a ajudar o Luiz na Moss com as vendas e né, me envolver como head de BizDev lá na Moss, que eu aprendi muito essa parte da interação entre blockchain e economia regenerativa. Eu estava num momento muito de questionar minha vida, 3 meses de Moss ali, bem rapidinho, e o que eu deixaria, né, para meus filhos. E na época eu só tinha um, para meu filho, o Moreno, e lidar com algo que era mais próximo ao meu coração, né? Eu reconheço a importância da Amazônia e dos créditos de carbono, mas no meu dia a dia eu dependo emocionalmente do mar, da praia e de outros ambientes naturais que tem um problema muito grande, né, que é a poluição de resíduo, né? E aí eu comecei a falar, poxa, por quê? Por que a gente polui, né, enquanto humanidade, assim, levando o resíduo para o lugar errado?
E comecei a estudar bastante sobre isso e tentar encaixar o potencial de coordenação de incentivos da blockchain para a transformação do meio ambiente através de não haver poluição lá, né? Poluição de resíduos sólidos lá. E desde então é isso que eu venho fazendo, assim, cara, tentando criar um mundo que lixo na praia, na rua, nos parques, seja algo tão raro quanto absurdo, né? Que a gente até racionalmente entende, poxa, isso é um absurdo, mas é tão comum, né? Falta ser tão raro quanto absurdo para a gente viver bem. Sim, com certeza. E acho. Você poderia explicar um pouquinho pra gente qual que é a sua visão que você tem de por que a gente. Porque você falou, né? De ver um pouco por que a gente polui, por que a gente não cuida dos ambientes em que nós estamos, naturais, por que há tanto lixo, né, em volta da gente todo momento. E as pessoas não se preocupam, as pessoas não percebem, né? Não entendem. Você podia dividir um pouquinho com a gente, um pouco do que você descobriu, ou de qual que é a sua visão? Com certeza. Cara, assim, Ô, Moreno. primeiro... É o Moreno? Esse é o Moreno, meu filho. Olá, Moreno. Tá meio tímido, se escondeu. Tá, tudo bem. Quando eu comecei a estudar sobre isso, né, eu ainda tinha aquela tese de que é por falta de educação, ou falta de consciência, que as pessoas lidam com o meio ambiente de uma forma, né, prejudicial. Quanto mais eu ia olhando para isso realmente e comparando com a experiência que a gente teve na Revolução, né, da facilidade de acesso dos créditos de carbono, eu percebi que, apesar de haver um componente, né, de educação ou consciência ambiental, existe um componente predominantemente baseado no desalinhamento de incentivos. Então, se a gente pensar hoje, né, quando a gente vai jogar o nosso lixo, o nosso resíduo em algum lugar, a gente pensa qual é o melhor lugar ou qual é o lugar mais fácil? A gente pensa qual é o lugar mais fácil, né? Qual é a lixeira mais próxima. A gente não pensa, quem é que vai pegar naquela lixeira ou para onde é que vai o resíduo. Porque não há um incentivo, né? A gente, enquanto humanidade, sempre criou sistemas de incentivo para divergir o lixo, o resíduo, para um lugar natural, inicialmente um lugar que não era tão valorizado ali, né, da cidade, né, os rios em torno da cidade na época medieval, né, para depois para um lugar cada vez mais longe, para depois para um lugar que o impacto negativo ficasse contido ali. Mas ainda é um impacto negativo, ainda não é regenerativo. E esse sistema de incentivos, para mim, hoje, é o que mais dificulta a humanidade a limpar o mundo, né? No sentido de levar o resíduo para um lugar onde seja tratado de forma sustentável e circular. É isso. Tem alguns pontos do nosso sistema hoje de gestão de resíduo e gestão municipal de resíduo, como chamamos, que estão desalinhados. Não é só eu escolher levar para o lugar certo, em vez de levar para a lixeira mais próxima, ou a facilidade de levar, né, de descartar. A segunda parte é que esse sistema criou um sistema de desvantagem, ou um mercado que é desvantajoso para quem trata o resíduo de forma sustentável, né? Então, uma pessoa que recicla, por exemplo, né, uma empresa que recicla, ela tem duas concorrentes no mundo, se for de um país do sul global, mesmo algumas áreas do norte global. Ele concorre com o dono do lixão, ou o gestor do aterro sanitário do lixão,
para coletar, que recebe dinheiro, né, público, e concorre com o fabricante de plástico primário, né? Plástico, só pegando um exemplo de um tipo de resíduo, né? Mas os fabricantes de suprimento primário, que ele tem que competir na coleta para ter, e depois ele tem que competir com esse fabricante de plástico primário para vender para a empresa de embalagem, por exemplo. Então, isso faz o quê? Faz com que ele aperte suas margens e não consiga expandir. Aí está o segundo ponto de desalinhamento. Então, primeiro a gente tem um ponto da pessoa que não escolhe para quem dar. Segundo ponto é do reciclador ou do transformador sustentável de resíduo, que não tem uma margem competitiva, né, e não tem um mercado justo para ele poder competir com os outros. E o terceiro ponto, que é no ponto do fabricante dos produtos, que vêm a ser resíduos depois, que eles têm uma cadeia de suprimentos que não permite, ou é mais difícil que incentive eles a pegar suprimentos de origem reciclada. Então, por exemplo, se a gente fosse imaginar aqui que todas as garrafas de Coca-Cola fossem 100% de origem de material reciclado no mundo inteiro. Para fazer isso acontecer, em vez da Coca-Cola comprar ou pedir para o seu fabricante de embalagens comprar o plástico primário, ela teria que comprar só plástico reciclável. Para isso, em vez de o fabricante fazer um contrato com uma moeda, com a indústria de plástico, por exemplo, aqui na Bahia, a Unigel, ou no Brasil, a Braskem, ela tem que fazer 5 contratos com cooperativas de reciclagem diferentes, com 3 moedas diferentes, o que gera um custo que não é incentivado que eles façam isso, porque é mais caro, né? Então, a punição é muito importante. É importante coibir o uso de plástico, com certeza, mas não é suficiente. A gente precisa também de um incentivo para reestruturar a cadeia de suprimentos. Então, é um pouco complexo, mas essa é a explicação por que a gente ainda suja o mundo no final, né? Uhum. Nos 3 pontos que tem uma dificuldade. Entendi. Assim, é muito interessante, é uma visão bem abrangente da cadeia, acho que do lixo e do porquê que a gente, né, age do jeito que a gente age. E aí eu vou fazer já um gancho com o The Trash, né, que é o seu projeto, que acho que seria legal você falar um pouquinho sobre ela, porque acho que é um projeto que está repensando essa cadeia de incentivos do lixo, não é? E seria ótimo ouvir um pouquinho sobre como surgiu, qual que foi o insight e como funciona, que eu acho que as pessoas estão bem curiosas para saber. Obrigado. Saindo da MOS, eu pensei, se o problema é incentivo, né, depois de estudar bastante sobre isso, como é que eu crio um incentivo para o mundo se manter limpo? Não é nem para a gente limpar, porque já tem gente muito legal limpando o mundo. Por exemplo, a Ocean Cleanup, the Ocean Cleanup Company, um monte de gente fazendo esse trabalho, as cooperativas de reciclagem e limpezas de praia, por exemplo. Mas como é que eu incentivo que isso seja cada vez mais frequente e mais forte? E aí eu pensei, eu preciso fazer uma startup para criar sistemas regenerativos para que o mundo se torne e se mantenha limpo. Aí a gente criou a The Trash, e o primeiro exercício foi: se a gente conseguisse incentivar um vendedor de bebida ou de coco na praia a levar o lixo para o lugar certo, que só tem, né, de maior impacto o canudinho de plástico lá, a gente conseguiria incentivar todo mundo. É um pouquinho, né, que ele gera, então, incentivando um pouquinho, incentivar mais uma progressão matemática mais fácil. E aí a gente começou o movimento HES, que se tornou depois a rede HES, que é
primeira solução da D-Trash, que é um aplicativo, né? No início era tudo feito P2P, sem aplicativo, sem nada, carteira para carteira. E era eu coletando ali o lixo no meu carro, lavava o carro uma vez por dia, sabe? No fim do dia eu sempre tinha que lavar o carro para fazer esse teste, assim, e deu certo, né? E cresceu para um aplicativo onde todo mundo pode mostrar que está levando o lixo para o lugar certo, ganhar recompensas em ativos digitais. O nosso ativo digital se chama CRES, e os recicladores são como os nossos proof of work, aí entrando mais no papo cripto, assim, quem minera nossos ativos digitais, né, nossos tokens, são as pessoas que transformam resíduos de forma sustentável. E aí a gente tem hoje recicladores, tem pessoas que fazem upcycling, tem pessoas que compostam. Então, nós somos uma rede, literalmente, que conecta as pessoas que estão limpando o mundo e mantendo ele limpo e incentiva esse comportamento, né? Que, basicamente, o que a gente quer é incentivar um novo comportamento de escolher para onde vai o seu resíduo, né? Assim foi a alma da Rede Res. E depois de um ano e pouquinho, a gente incluiu as empresas, porque a gente queria criar um sistema que fosse deflacionário. E aí, quando eu falo isso, geralmente as pessoas pensam logo, quer surfar na onda cripto, na onda do Bitcoin, né? Mas, assim, por incrível que pareça, para limpar o mundo, tem um sentido muito específico ser deflacionário. Por quê? Porque, a exemplo, por exemplo, da Alemanha, onde a gente morou, na Noruega, que são países com infraestrutura de reciclagem excelente, todo ano eles gastam mais dinheiro para que o nosso fund, o nosso ticketzinho, né, lá no mercado, compre a mesma coisa. Então, todo ano a recicladora precisa ganhar mais dinheiro do governo em subsídios, porque a inflação torna mais difícil você ter esse impacto positivo, esse impacto de reciclagem e de coleta de resíduo e transformação de resíduo a cada ano. Cada ano fica mais caro. Sim. Enquanto se a gente... Só fazer um parêntese, assim, só para as pessoas entenderem, que elas estão ouvindo, que lá na Alemanha, por exemplo, você compra uma garrafa de um supermercado e você paga 8 centavos cêntimos, está em Portugal, né? Naquela garrafa. E você devolve essa garrafa automaticamente, tem uma máquina nos supermercados, e você recebe um ticket no valor de todas as garrafas que você devolveu. Então você pode também colher garrafa na rua e isso te gera dinheiro para você gastar naquele supermercado. Só para as pessoas saberem o que a gente está falando. Então esse é o mecanismo de países que reciclam bastante, né? Sim. E até esse exemplo, que hoje é usado como exemplo no mundo, é bom nos primeiros anos, né? Mas vai ficando cada vez mais difícil. E se a gente quer, de fato, assim, incentivar que o mundo se mantenha limpo, a gente tem que fazer com que isso seja cada vez mais fácil, não mais difícil. Em economia, o esforço é dinheiro, né? Então, tem que ser cada vez mais barato, né? Menos dinheiro, manter o mundo limpo, custar menos dinheiro, ou você tem que ganhar cada vez mais dinheiro por estar mantendo o mundo limpo. E essa é a lógica, por isso que precisa ser uma lógica deflacionária, especificamente para a limpeza do mundo, né? Especificamente para superar lixo nos ambientes naturais e públicos. E aí a gente criou, depois de um ano e pouco, o Status Amigo do Mundo Limpo, que é uma solução para empresas participarem disso sem adicionarem um custo aos seus produtos, que é a grande problemática assim, de você fazer esses mecanismos como o CBAM,
e todos os mecanismos de compensação de crédito de carbono hoje. Está adicionando o custo, né, ao produto, e raramente a empresa vai tolerar uma margem menor. Ela repassa esse custo para o consumidor. E aí, em termos sistêmicos, a gente tem uma inflação de oferta, uma inflação de custo que não ajuda ninguém. Então, o status amigo do mundo limpo, por que ele não é um custo? Né? Porque em vez de você... a empresa ela precisa mostrar que está levando lixo para o lugar certo, porque a gente não quer greenwashing, e ela precisa adquirir uma determinada quantidade de CRS por mês, que pode ser do seu próprio reciclador, inclusive, né? Tipo, você entrega na reciclagem e compra o CRS dele também por mês. E aí o seu saldo de CRS que você botou em staking, se você congelou por 2 anos, ali te qualifica para ser amigo do mundo limpo ou não, para ter esse status. E a diferença é que, porque você congelou aquele ativo, ao invés de aposentar, como no crédito de carbono, para compensar, você está fazendo disso uma estratégia de reserva de valor, de investimento para a sua empresa. Não é um componente de custo, né? Você está congelando aquele ativo. E aí, depois de 2 anos, o que é que acontece? Volta para você. Mas qual é o seu incentivo quando volta para você? Congelar novamente. Porque você vai estar gastando metade para qualificar, né, para aquele status, ou para uma parte da sua pegada de resíduo, porque é cumulativo, você tem que comprar cada vez mais. Então, se torna deflacionário no sentido de que cada vez que você congela seus tokens, você está tendo esse status de forma cada vez mais barata, né? Cada vez menos custosa. E ainda assim você tem que mostrar que você está levando seu lixo para o lugar certo, enquanto empresa, tudo direitinho. Então esse é o nosso sistema fechado, assim. Foi a última peça do quebra-cabeça em termos de oferta e demanda simplesmente. Mas a gente tem várias coisas bem legais chegando para o ecossistema aí também. Cara, a gente vai querer saber também o que tá chegando, o que você pode dividir com a gente. Mas antes de você dividir coisas novas, eu queria entender um pouquinho mais o sistema, porque eu lembro que eu vi nas documentações, tal, porque você falou dos recicladores, mas eu também vi pescador, eu vi pirata, eu vi outros nomes ali dentro do sistema, que seria legal você falar um pouquinho quais são as diferenças, por que tem tantos, o que cada um cuida, como isso gera incentivo, né, dentro do sistema de trash ou RESI, e uma pergunta que eu queria fazer também, que é um assunto muito importante agora de validação, né, de mensuração, validação e reporting, reportação. Como é que vocês fazem isso, né? Em cada estágio, cada pessoa que faz parte desse sistema, como é que eles fazem essa parte de validação e reportação? Eu acho que Então, sobre validação, inclusive, é uma das coisas que vem novidades aí legais, né? A gente vai lançar oficialmente no Web Summit, que vamos participar agora dia 15 a 18 de abril, do Rio. Web Summit do Rio. E somos um alpha startup do Web Summit, e a gente vai lançar lá duas inteligências artificiais para fazer a auditoria de todos os relatórios da rede. E uma é própria nossa, se chama Partículas AI, né? E outra de um parceiro brasileiro. E basicamente a nossa visão em termos de validação é que no futuro a gente tem um sistema descentralizado de auditoria. Porque o que é o que a gente enxerga como o maior problema em validação hoje? É o conflito de interesse dos seres humanos que estão envolvidos naquela validação. Se a gente olhar um desastre recente, né, nosso Mariana,
Mariana foi Uhum. auditada, né? A barragem foi auditada por uma super instituição, né? TÜV. A TÜV Sud, que é uma ótima instituição. Era uma barragem de uma grande mineradora, né? Até então muito de boa reputação, né? Assim, a gente pode dizer. Mas houve uma corrupção ali entre o Exato. relatório de auditoria feito, que levou a um desastre histórico no Brasil. Então, como é que a gente resolve isso? Quando a gente transforma a auditoria em uma forma randomizada, então você não sabe quem vai auditar o seu relatório, e apoiada por uma inteligência artificial. Então, Como? Você pode explicar um pouquinho como que funciona? Como é que essa inteligência artificial está dando suporte sim, para o sim, auditor ou para a sim. auditoria? Antes disso, que eu acabei me atropelando aqui, eu vou falando, vou me atropelando. Tá. A gente precisa da Tudo auditoria bem. por quê? Porque o CRS nasce, nosso ativo digital nasce a partir dos relatórios dos recicladores, né? Lembrando que são auditados. Então, eles mandam Uhum. relatórios, a gente audita. Se ele provou, né, com as evidências, que é um vídeo e um documento, que fez o esforço de coleta e transformação do resíduo, isso é a prova de trabalho que a gente usa para criar CRS e distribuir entre os geradores, recicladores e todo mundo. Então, só Uhum. esclarecendo essa parte. Por que a auditoria descentralizada é importante? E como a gente vai fazer isso com a inteligência artificial? Uma coisa é isso, é muito seguro, né? Então, para fazer isso em escala global, porque a gente quer limpar o mundo, não a Bahia ou o Brasil, enfim, a gente precisa de uma estrutura descentralizada de auditoria. Para isso, a gente precisa da inteligência artificial como uma validadora e co-auditora do ser humano, né? Então, a integração de inteligência Uhum. artificial na rede REST passa por duas etapas. A primeira etapa, ela vai auditar junto com o ser humano, com nós, no caso, e ela vai aprendendo o que está certo, o que não está certo, por que o ser humano, por exemplo, fez diferente, se o que fez diferente realmente faz sentido ou não. Aí, quando ela tiver e enquanto isso, a gente tem a nossa própria inteligência artificial, é um copiloto para que os recicladores e geradores façam bons relatórios. Então, quando a gente vai fazer um vídeo, isso que a gente vai mostrar vai ser bem legal lá no Web Summit. Quando a gente vai fazer um vídeo de entrega do nosso resíduo, a inteligência artificial, a partícula, vai estar falando lá, ó, esse vídeo contém plástico e papel num tal, e você simplesmente vai pegar o que ela fala, se tiver correto, e colar lá no relatório, né? Porque ela já está lendo para você, isso adiciona Boa. segurança. E na segunda onda, assim que a gente fala, é quando ela tiver competente o suficiente, a partícula ou a IVES, que são as duas inteligências artificiais que a gente está usando por enquanto, elas vão usar o processamento do seu celular para performar auditorias. Então, aí você não vai ter nenhum envolvimento ativo, simplesmente, né, até outubro, se tudo der certo, você vai conectar o seu celular para carregar, vai botar lá, clicar no botão do nosso web app lá, quero auditar, e vai disponibilizar a capacidade de Uhum. processamento do seu celular para que as inteligências artificiais que se propõem a auditar relatórios comecem a auditar os relatórios a partir do seu celular. Igual a gente está falando aqui Então, e eles está gravando do auditam. meu celular o vídeo, né? Sim, Exatamente igual. Assim, eles sim, vão sim, usar o sim, seu sim. celular para performar Entendi. auditorias e você vai ganhando recompensas, basicamente. Assim, isso é por causa de segurança, porque você não precisa enviar é, é, hum, informações pela É, internet.
E por isso você faz auditoria ou para otimizar Na verdade, a gente velocidade, faz não isso sei, por segurança. processamento. Ou... E a principal fator de segurança, para além de você estar fazendo isso de uma forma em que ninguém possa manipular as capacidades da inteligência artificial, você está fazendo de uma forma que não dá para censurar, né? Então, se torna resistente à censura, né? Sei lá, um país ou uma cidade no futuro que quiser dizer, pô, tá proibido a rede RES, os relatórios das Não vai pessoas, acontecer, mas… não vai acontecer, não sei, né, cara? Tipo, pode acontecer de Não tudo, sabe, é não sei, verdade. mas as pessoas que vão estar mandando naquele país um relatório para um aplicativo, uma aplicação descentralizada, e as auditorias sendo feitas fora do país, você não tem legalmente, você não pode dizer, está proibido, né? Igual tentar proibir lá, o Bitcoin ou a blockchain, uma blockchain descentralizada. Então é por isso que a gente está fazendo a descentralização de todos os pontos, né? Então, voltando à sua pergunta primeira, cada nomezinho ali, o que é que faz? Então, a gente tem todos os pontos de interesse da rede descentralizados ali. A gente tem os pescadores, que são as pessoas que buscam novas empresas para se qualificarem como amigo do Mundo Limpo, novos recicladores. Todas essas pessoas recebem também recompensas. Temos os piratas, que são justamente os recicladores, né? Temos os navegadores, que são que é a última etapa da rede, que é começar a gerar também descentralizado, então gerar o token, o ativo digital, a partir de outras pessoas que não sejam os recicladores. Então, os recicladores provêm os relatórios, né, que provam o trabalho, e os navegadores vão ser aquelas pessoas que emprestam o processamento deles, não para auditar, mas para gerar tokens, para gerar novos ativos. E os sentinelas, que são esses auditores, que auditam os relatórios dos piratas, dos recicladores. Então, no final, todas as etapas da rede serão não permissionadas e descentralizadas. Então, tipo, quem quiser participar e poder, né, cumprir com os requisitos mínimos vai participar e não vai dar para a gente mais controlar, né, assim, a capacidade da rede, né, porque a gente quer que se propague da forma mais rápida possível. E cada perfil ou cada integrante dessa rede, eles ganham incentivo em CRS, né? Exceto os amigos do Mundo Limpo, que eles congelam CRS, basicamente. Mas todos os outros, eles ganham uma fração de cada CRS minerado, ou emitido. Então, cada CRS emitido, hoje, 40% vai para o reciclador, quem que fez o trabalho de transformação do resíduo, 20% vai para uma carteira que distribui as recompensas, os incentivos para os geradores de resíduo, né, eu, você. 10% vai para a D-Trash, que por enquanto é a única auditora, mas agora vai mudar com a Ives. E os outros 30% que está para a liquidez ou outros novos atores, né, que vão ser esses navegadores e os sentinelas, basicamente. Então, aí cada pessoa vai ganhando um pouquinho de CRS e as empresas, a nossa esperança é que as empresas vão assimilando esses CRS para ter o status amigo do Mundo Limpo, né? Que tanto dá para elas assimilarem comprando, quanto aceitando em troca de descontos de produtos e serviços, enfim. N formas de acumular CRS, né, por elas. Entendi. Mas
Como assim, de serviço? Então, Acho que eu não entendi isso. a Através de empresa, serviços de... ela quer acumular CRS para congelar eles, para ter o status amigo do Mundo Limpo. Então, por Sim, exemplo, aqui, né, no meu bairro aqui, existe uma empresa de pet chamada Pet House, que é veterinário e vende coisas de pet. Eles querem ser amigos do Mundo Limpo. Por isso, se você tem CRS e tem um pet, você pode, ou quer dar um presente para um pet de um amigo, pode ir lá e falar, ó, pô, tem um CRS aqui, quanto é que vocês estão aceitando hoje? Eles vão falar, ó, hoje a gente aceita 20% dos produtos em CRS. Ou outros dias a gente aceita entendi. o produto inteiro. Coleirinhas, elas estão fazendo uma campanha para vender mais coleirinhas. Você pode comprar coleirinhas com CRS somente. Entendi. E aí? São empresas que recebem CRS Com meio de pagamento ou de desconto, né? meio de pagamento. Isso, entendi. Pelo desconto. Não deixa ser um meio de pagamento, né? Que você paga uma parte. Isso. Não, bem interessante. E pelo jeito já tem algumas lojas, já tem algumas empresas aceitando. O Amigo do Mundo Limpo onde você mora, ainda está no fim da fase de desenvolvimento, então tem pessoas na fila, né? Empresas na fila, que estão acumulando CRS para quando sair o staking poder congelar. Mas temos alguns lugares bem legais, assim, Pet House, tem um lugar que vende bolsas e vassouras recicladas, de material reciclado, que eles mesmos fazem na 4ª maior favela do Brasil, na comunidade do Coroadinho, no Maranhão. Tem algumas coisas acontecendo. Há um tempo atrás, eu acho que não sei se está ainda mais, mas há algum tempo atrás, algumas pessoas da Associação de Lojistas do Jardim estavam aceitando, então da Oscar Freire lá, você ia lá trocar CRS. É isso. Como é uma coisa, né, orgânica, assim, vai e volta, é difícil de manter o controle, mas tá rolando. Especificamente, essa comunidade do Coroadinho, né, no Maranhão, foi um caso muito legal, muito interessante. E de longe, o caso que a gente teve maior impacto até hoje. Bem legal. Por favor, então, nos conte mais sobre isso, então. A gente... Qualquer história por trás. Lembro como é que eu conectei com a Cris. A Cris Mendes é uma professora e ela foi uma mulher incrível, uma visão incrível, que ela quis cuidar das crianças da comunidade do Coroadinho no contraturno. Daí foi ajudando as mães e cresceu essa ONG linda chamada Neduc. Uhum. No Neduc, eles estavam fazendo um projeto, eu acho, com a Impact Market. Não lembro direito como é que foi. Eu sei que vi a Cris, falei com ela lá, pô, que legal, Cris, e apresentei o AdiTrash. E a gente começou a fazer o primeiro piloto, muito no começo ainda, que as pessoas iam recebendo recompensas na carteira delas enquanto geradoras de resíduo, porque antes só os recicladores estavam recebendo. E aí foi indo devagarzinho e crescendo. E depois a Cláudia, né, que faz parte da ONG também, ajudou muito, até hoje ajuda muito. E aí, nessa história, foram mais de 60 famílias impactadas, assim, por, literalmente, né, fazer esse trabalho da coleta seletiva na comunidade, levar para o lugar certo e ganhar recompensas, e trocar no Neduc, em outros lugares locais, os seus CRS. Isso levou a galera da Good Dollar a participar junto com a Climate Collective, que foi bem legal. Eles fizeram mais uma recompensa, né? Além do CRS, a galera ganhava UBI, né? Renda Básica Universal, junto com o CRS. E foi bem legal, assim, cara. E até hoje está rolando. A gente tem muito orgulho desse case, porque é o melhor impacto ambiental e social que a gente fez, né? Porque o aspecto social do lixo é muito pouco falado, né? Mas é muito importante também.
que é esse aspecto de como as pessoas vivem com lixo, a relação com elas e como elas podem gerar riquezas Essa através é a, dele? Ou qual que é o impacto social? Qual é a sua essa visão é de a impacto parte social do boa, lixo? a oportunidade que a gente tem, né? A realidade é que o Uhum, lixo gerado está diretamente proporcional à sua classe social hoje, né? Então, você gera muito lixo enquanto acende socialmente, e o impacto, né, desse lixo vai para as pessoas que estão mais vulneráveis. Não volta para você no mesmo proporção que a pessoa que gera menos lixo, né? Então, o lixo tem uma dinâmica social muito complexa, mas ao mesmo tempo, como você estava falando, é a oportunidade do mundo inteiro ter uma relação econômica muito mais justa e igualitária, né? A renda básica universal já provou que tem um impacto positivo, seja nos estudos na Índia, no norte da Índia, ou na Inglaterra, no Canadá, enfim. A, a geração de lixo é a coisa mais comum e próxima entre os seres humanos para permitir a distribuição de renda de forma universal e de forma básica, incondicional, né? Então, é isso. A gente tem a oportunidade de fazer com que o resíduo que a gente gera e o que a gente consegue coletar, se a gente escolher coletar, seja um meio de economia, né? de propulsão da economia, em vez de ser um meio de degradação ambiental e social mesmo. E esse impacto social é muito mais profundo do que o impacto ambiental, né? O lixo contribui muito para o aquecimento global, mas sistemicamente ele contribui muito para saúde pública precária, para a saúde mental, crise de saúde mental em países emergentes do sul global, para problemas de governança pública, né, de desvio de dinheiro e corrupção relacionadas à gestão municipal de resíduos. Então, o impacto social de resolver o problema de lixo na natureza é muito profundo, sabe? E pode trazer uma transformação muito mais ampla e profunda, regenerativa, não só ambientalmente, mas socialmente mesmo. com certeza, certeza. E o tipo de lixo que você trabalha, se é qualquer um? Por exemplo, você falou de plástico, mas pode ser papel, Sim. papelão, Hoje, lata, qualquer. Não tem uma sim, especificidade, hoje a não, gente do que vocês trabalha com trabalham. vidro, plástico, metal, papel, Uhum. vidro, plástico, metal, papel e reciclável, e orgânico, desculpa. E a gente está incluindo agora nas 2 semanas, por pedido de Uhum. uma parceira aqui da América Latina, roupas, né? Têxteis, na verdade, para ser mais específico. Então, nossa ideia não Olha. é ser uma rede que vá competir com nenhum ator da rede. Na verdade, a nossa ideia é ser uma rede inclusiva, então a gente quer só assimilar os Uhum. tipos de resíduos que têm algum tipo de tratamento sustentável e incluir na rede, né? Uma coisa que as pessoas sempre ficam muito confusas, mas então vocês transformam o resíduo? Não, a gente não transforma o resíduo, porque tem muita gente que transforma o resíduo. A gente ajuda as pessoas, né, que transformam o resíduo. Então, quem é reciclador, mesmo quem composta em casa, né, se você tem uma composteira em casa, você pode entrar na rede enquanto transformador sustentável de resíduo, mandar seus relatórios e ganhar mais do que um gerador de resíduo, porque você agrega mais valor lá. A gente quer incluir todo mundo, né, basicamente. Boa, boa. E com isso também vocês provavelmente que você falou, você usa o poder, vai usar, né, o poder de processamento do celular das pessoas para fazer auditoria. E hoje em dia qualquer um, por exemplo, para enviar relatório, essa coisa, qualquer um num celular, num computador básico consegue fazer isso. É,
né, consegue participar, né? Você não precisa ter… Quando você fala, você pode participar, mandar relatório, não sei o quê, tirar foto, não sei o quê. A pessoa não precisa ter um Não. mega computador, um mega celular, né? Pode ser qualquer celular, computador básico. Qualquer celular, assim. Contanto que você consiga tirar gravar um vídeo, né? Basicamente. Uhum. Mas qualquer um celular e qualquer tipo de pessoa. Assim, se você vai Isso é muito legal, porque entregar o seu lixo no lugar certo, esse lugar certo é uma lixeira específica ou é um lugar específico que não te dá um documento que você entregou, você faz o vídeo e aí vai ganhar a recompensa do mesmo jeito, sabe? Porque é isso, a gente quer recompensar todo mundo que está fazendo o certo. do mesmo jeito. E o seu relatório, né, que você está fazendo o vídeo jogando ali, isso. Então, a pessoa basta ter um celular que filme ou tire uma foto e, contanto que você mostre que você está levando para o lugar certo, você vai ganhar recompensas lá, né? Nossos relatórios que a gente faz auditoria é dos recicladores, mas todo mundo recebe recompensa. Então, se você tem um celular, leva seu lixo para um lugar que recicla, mas que não te dá nenhum documento, nenhum papelzinho disso, pode simplesmente filmar colocando o lixo lá, né, no dispenser, no lugar certo, e você vai ganhar recompensas também. A recompensa é o CRS, né? Você falou um pouco de inteligência artificial, e esse C do CRS vem de Celo, provavelmente, né? E que é a tecnologia por trás disso, né? Que é a blockchain Celo. E como é que… assim, eu sei que eu conheço, né, a blockchain Celo, tu não sabe que ela é super fácil de usar, e pode usar com qualquer celular. Então as pessoas também, para receber essa recompensa, elas não precisam nada além mais de um celular básico também, né? Um smartphone básico, vamos dizer assim. Isso. Né? E como é que é essa tecnologia, o blockchain por trás disso? Você está na parte de tokens, ou você também tem uma parte de governança, tem outras coisas que rondam em volta da tecnologia do blockchain, além da inteligência artificial? Ou como é que é a relação? Então, você acessa essa tecnologia ou dessa rede no seu projeto? Então, a gente usa a Celo, como você falou, porque realmente é uma blockchain de impacto social, ambiental e de governança, né? Então, tem muita sinergia com a gente. E é fácil de usar, barata, né, em termos de transações. E basicamente você entra em dtrash.io, que é o nosso web app, né, um aplicativo na internet. Você não precisa baixar, ocupar espaço do seu celular, nada, é bem leve. E lá você conecta a sua carteira, Valora, MetaMask, Trust Wallet, BitKeep, qualquer um que você tenha, e começa a mandar os relatórios. E de lá você começa a receber naquela carteira que você conectou, basicamente. Né? Agora a gente vai integrar uma outra infraestrutura que se chama Neural Network, que vai possibilitar que você receba sem precisar de uma carteira. A gente vai criar a carteira para você automaticamente. Quando você fizer, né, login com o Google, você vai receber uma carteira no seu e-mail, também descentralizada, de autocustódia lá, e você vai receber, mandar tokens, tudo de dentro do aplicativo mesmo, assim, como se o aplicativo englobasse a sua carteira também. Isso é ótimo, né? São pessoas que não necessariamente têm familiaridade com como criar carteiras, né, em blockchain, nas redes blockchains, podem fazer isso apenas com um e-mail que todo mundo, hoje praticamente todo mundo tem, eu acho. Né? Exatamente. E, cara, isso é muito interessante porque eu acho que essa rede de incentivo, né, de como lidar com o lixo, acho que que nem você falou, é uma coisa muito importante. E qual que é a sua visão de futuro, assim, para isso, né? Eu acho. Como é que você vê esse projeto crescendo? Porque, se eu não me engano, começou com oceanos, focado, né, nos oceanos. Ainda é focado só em oceanos? Vocês estão abrangendo outras
partes, né, da natureza ou do mundo, sei lá, de recolha de lixo ou de reciclagem. E aí a minha pergunta vem, né? Como é que tá hoje, né? E como é que você vê isso no futuro? Ou qual que é a visão, vamos dizer assim, mais otimista que você tem de tudo isso? Eu sou um otimista consciente, então eu tenho uma boa parte de esperança, assim, dentro de mim para a Rede Hess. E começou para limpar a praia, né, e evoluiu para limpar o mundo mesmo, né, porque o lixo de Fernando Noronha vem de Angola, o lixo, né, da praia do Maranhão vem do rio do Maranhão. Então não adianta limpar só o mar, o oceano, a gente tem que realmente ou limpa tudo ou sempre vai ter uma parte suja, né? Não dá para resolver o problema. E cresceu de forma bem orgânica para lugares que a gente não esperava, né? Hoje a gente está com pessoas ativamente contribuindo para o crescimento da comunidade da Rede Hess na Suécia, no Sri Lanka, na Índia, na Austrália, nos Estados Unidos. Está crescendo bastante, assim, com empresas querendo status nesses lugares também, né? São bem diferentes, assim, com experimentos bem interessantes. E hoje a gente está... Eu acho que de contribuidores saiu de 4 pessoas para, sei lá, 15 pessoas, assim, mais ou menos. E minha visão de futuro é que a Rede Hess seja uma coisa comum, assim, cara. Seja uma coisa tão banal quanto jogar o lixo fora mesmo, assim, tipo, seja tão assimilado no dia a dia das pessoas dizer para onde vai seu lixo quanto você levar o lixo, né? Você jogar o lixo, né, naquele lugar. E com isso, com essa visão, eu tenho, assim, certeza de que nosso mundo vai ser muito mais agradável de se viver. Vai ser um mundo onde realmente a gente vai estar vivendo de forma muito mais confortável, né? Todo mundo vai estar vivendo um pouco melhor, vai estar vivendo de forma um pouco mais confortável. Eu vejo um mundo onde isso eu ouvi de um dos diretores da maior empresa de gestão de aterro sanitário da América Latina, chama Grupo Solvi. Eu vejo um mundo no futuro, assim como ele, que o nosso resíduo, vai ser olhado enquanto um produto, né, enquanto uma propriedade. Porque se você pensar, ele é produto, né? É uma parte do produto que você comprou, né? É a embalagem, geralmente, do produto que você comprou. Né? Então, vai ser olhado como produto e, nesse mundo, as pessoas vão estar disputando, né? As pessoas, eu digo, os recicladores e coletores, vão estar disputando o acesso ao resíduo. Enquanto hoje eles têm dificuldade de assimilar a quantidade de resíduo, no futuro, para mim, vai ser o oposto, né? Eles vão ter uma competição saudável na escassez de resíduo que eles podem pegar, né? Essa é a minha visão de futuro, assim. Com certeza haverão outros materiais que substituirão esses novos, mas esses atuais, eu digo, mas eu acho que mais importante do que qual é o material, se é um plástico de alga, se é um plástico como a gente vai lidar, né, com o resíduo, independente do que ele seja, né, basicamente. Sim. Entendi. Não, é isso mesmo, eu acho, né? Como lidamos com o resíduo e como vemos, né, o resíduo para é que nem a gente falei antes, né? Essa relação que a gente tem com os nossos resíduos, né? Então a gente começa a pensar muito mais, né? E dar mais importância para onde eles vão, onde a gente coloca e como a gente se comporta. Eu tenho uma pergunta
um pouco mais difícil, eu acho. Né? Não sei se vai ser mais difícil, mas que você tá falando aqui pra mim, né, desses incentivos para reciclagem, dos recicladores, né, de captação. E como é que faz para... porque assim, tem uma parte da reciclagem, né, de lixo, e tem uma parte também de diminuição de lixo, né, de diminuição de geração de lixo, né? E como é que você vê isso? Porque a gente tá falando muito do incentivo da reciclagem, né? Mas talvez isso possa também criar um incentivo de criar mais plástico, mais embalagens, mais isso aqui, porque daí eu ganho dinheiro, né? Então, assim, eu consigo com a reciclagem ganhar dinheiro com isso. Como é que você vê essa relação e se existe essa relação mesmo? Mostrou essa coisa na minha cabeça? Mas eu queria só dar uma pergunta, qual é a sua visão nisso? Como é que você vê essa relação? Como é que você tem a dizer sobre isso? Então, essa é uma ótima pergunta e tá muito em voga hoje, né? Questionar a eficiência da reciclagem. Assim, né? Com certeza, a gente precisa passar para sistemas regenerativos. Né? Os sistemas regenerativos começam em consumir de forma consciente. Né? Assim, porque a regeneração está muito relacionada ao ritmo. Né? A Terra tem um ritmo. Né? E eu sou baiano, eu tenho que falar de ritmo também. Né? Nós somos muito musicais, para quem não entende, por isso minha piada. Né? A cultura baiana é muito musical, é musicalizada. Mas a Terra obedece um ritmo. E se a gente não está em sintropia, né, com esse ritmo, em sintonia com esse ritmo da Terra, vamos sempre estar explorando em vez de regenerando. Né? Dito isso, a circularidade e a regeneração precisa vir de um lugar assim, racional, né? Assim, no sentido de que hoje não é viável criar uma nova cadeia de suprimento de um material biodegradável que substitua aquele material que tenha um impacto maior, né? Sei lá, um plástico biodegradável, como, por exemplo, a própria... gente, como é o nome daquela empresa de papel, de celulose, está fazendo alternativas biodegradáveis ao plástico. Mas, enfim, hoje a indústria não tem capacidade, né, financeira e de mudar a sua cadeia de suprimentos. E isso não é uma coisa de porque eles são maus. Não, é porque eles têm um combustível, que é o dinheiro, né? Então, o combustível de uma organização é o dinheiro. E esse combustível, ou ela faz como está sendo feita, ou ela vai precisar fazer o que hoje, por exemplo, essas empresas tech, que aí eu acho que é realmente antiético, estão fazendo, que vai precisar demitir todo mundo. E aí não vai adiantar a gente resolver um aspecto ambiental com um custo alto social. As duas coisas não estão separadas, são coisas juntas, né? Exatamente por isso é que a gente precisa ter um ponto de vista de convergência e de inovação colaborativa, em vez de inovação competitiva. Né? Em vez de a gente ficar falando, mas a reciclagem não é eficiente, vamos tentar fazer um plástico biodegradável aqui, falar, vamos fazer um plástico biodegradável que vai precisar no futuro e vamos ajudar a reciclagem ser mais eficiente. Reciclar mais tipos de resíduo, né? Tratar de forma sustentável o máximo de tipos de resíduo possível. Né? Então, esse eu acho que é o meio do caminho entre as pessoas que são mais, né, assim, xiitas, no sentido de falar não funciona, ao outro extremo de falar só a reciclagem presta, sabe? Assim, na verdade, eu gosto muito do conceito de ecossistema de inovação, que você incentiva todo o ecossistema a crescer
Porque aí a sua fatia, né, você enquanto empresa, a sua fatia daquele ecossistema está crescendo também. Né? Se você imaginar uma pizza, a pizza vai crescendo, a fatia vai crescendo também. Em vez de você olhar o ecossistema e tentar pegar uma fatia sem crescer ele, onde você vai tentar, né, substituir um competidor, enfim. Então, assim, uma viagem um pouco complexa para dizer uma coisa muito simples, assim, que não existe uma solução perfeita, não existe uma única solução, e as soluções precisam se ajudar, em vez de se prejudicar, né? E eu acredito, por exemplo, até ano passado, reciclagem de isopor era super difícil, né? Super difícil aqui na Bahia, especificamente. E a Maria Luz, né, começou a Start Solidário, uma startup que começou a pegar isopor para transformar em paredes divisórias de construção, que tem uma vida útil enorme. Então, o ganho de eficiência ocorre na inovação, né, se todo mundo se ajudar. Isso ocorreu graças a N cooperativas daqui que falaram, olha, eu não pego isopor, mas eu posso te dar tudo, porque não sei tratar isso. Pô, né, um monte de gente que ajudou. Né? Então, eu acho que esse aspecto de quanto pode ser reciclado, quanto pode ser consumido, são coisas complementares e cada um, na sua própria consciência, vai poder dizer, pô, eu preciso dessa sacola de plástico aqui no mercado, eu preciso quando eu vou comprar roupa na H&M, eu preciso de uma sacola para cada 3 roupas, ou sei lá, dá para botar 10 roupas lá. Ao mesmo tempo que a gente fala, pô, temos que reciclar sacolas, né? Tipo, sacolas não vão deixar de existir, mesmo que seja proibido em 1 ou 2 países. E também não julgar o coleguinha, né? Tipo, eu acho importante ser inclusivo, né? Porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, a história dela, né? De onde vem. Então, por que a gente vai, né, olhar com maus olhos? Eu gosto sempre da expressão, olhar com bons olhos ou olhar com maus olhos. Né? Que é até uma expressão usada na constelação tal, sistêmica. Por que a gente vai olhar com maus olhos as pessoas que estão agindo diferente da gente, sendo que elas estão fazendo o melhor que elas podem? Né? E, com certeza, o mundo tende ao equilíbrio enquanto a gente se comporta, né, na forma da nossa consciência. Com certeza, né, você não precisa julgar quem pega as 10 sacolas na H&M. Você não precisa pegar 10 sacolas na H&M. Pode pegar uma. E a pessoa, com sorte, vai se sensibilizar com o que você está pegando. Eu acho que é sobre isso, assim, esse debate sobre consumo e resíduo, assim, e lidar com resíduo. Exato. É sobre isso mesmo. É uma ótima visão e uma ótima resposta para a pergunta, eu acho. E eu acho uma coisa que você falou né, que tem todo mundo tem que se ajudar e como é que faz para as pessoas participarem, né, dessa rede da The Trash ou da Reci, ou ajudarem, participarem de qualquer forma que elas têm para isso? Como é que elas fazem? A gente é só entrar no nosso aplicativo, né, thetrash.io, e lá você se inscreve com o Google, com o seu Gmail, né, ou com o seu e-mail, e participa. Comprem CRS se puderem para ajudar a gente. Né? Nós somos um projeto open source de fonte aberta. Podem olhar nossos códigos e tudo. Até nosso Google Drive é aberto, para você ter noção. Lá tem tudo. Então, meio bagunçado, assim, tá? Mas dá para ver tudo lá. Comprem CRS. Uma parte, eu acho que da visão de futuro que eu não falei é justamente as pessoas que hoje
estão sofrendo em vulnerabilidade real, vivendo do lixo, né, reciclando um pouquinho, estão em pobreza, vão ser pessoas riquíssimas no futuro. Isso eu tenho, assim, tranquilidade de falar, porque por causa das mudanças que a gente está vendo e é o trabalho duro que a gente da The Trash tem para fazer a Rede Resp para justamente isso acontecer. Então, passem lá, quem estiver no Rio, dia 15, passa lá no Web Summit para ver a gente, conhecer a gente e nos siga nas mídias sociais aí. Eu estou totalmente aberto em todas as mídias sociais, respondo sempre. Às vezes demora um dia ou dois, mas eu sempre respondo. E se você não tiver também um reciclador, não conhecer um reciclador, fala com a gente vai procurar para você, vai te conectar, a gente vai fazer tudo para que você consiga entregar o seu lixo no lugar certo, tá? Tudo, assim, tudo mesmo. Porque a gente entende que essa é a alma do nosso negócio. Então é isso. Boa, é isso. Boa. Né, agora que você falou de ajudar as pessoas a acharem recicladores, vocês também trabalham com organização de bairro, governos ou instituições que trabalham mais no nível governamental, comunitário também? Sim, a gente tem conversado com alguns municípios. Trabalham com isso também. Eu estou pensando, né? Com alguns municípios aqui, a gente já conversou com alguns no Peru, em alguns lugares. É um pouco difícil conversar com organizações tanto comunitárias quanto governos locais, porque existe uma distância na adoção de tecnologia. Então, geralmente, eles têm, e às vezes com razão, né, eles têm um maior cuidado em adotar novas tecnologias, porque eles têm uma responsabilidade, né, com a sua cidade, por exemplo. E, por outro lado, eles não tem tanto... É isso. Eu posso falar isso especificamente do Brasil, tá? E dos municípios que a gente falou. Não tem tanto... Sim, claro. Tem muito volume de trabalho para discutir coisas que não parecem ter um grande impacto por desconhecimento, tá? Então, é um trabalho devagar. A gente conversa com legisladores, com autoridades, né, vereadores aqui em Salvador, pessoas do governo de São Paulo e em outros lugares, sempre para orientar e ajudar eles a chegarem nesse momento que eles podem dizer, não, estou confortável, vamos fazer a Rede Resp ser adotada também num ambiente público, né? Porque antes disso vamos fazer blockchain ser adotado no ambiente público, que é algo ainda bem difícil para um governo local. E do outro lado, vamos fazer descontos de iniciativas sustentáveis para impostos municipais serem adotados, que também é uma outra coisa que ainda está no comecinho, né? Nosso IPTU verde e tudo mais. Mas a gente continua, a gente está ali sempre perto deles, sempre enquanto instituição que quer trazer novas informações e provendo de informações, mas as pessoas que têm maior incentivo de adoção até agora foram as pessoas recicladores e empresas, né? Basicamente. Boa. Que ótimo. Que bom. Que pelo menos tem essa abertura ou essa conversa já rolando, que eu acho que é um jeito também de, num futuro, também escalar isso, né? Enfim, e virar uma coisa corriqueira, como você disse, na sua visão de futuro, né? Que é onde todo mundo faz. E tão naturalmente como se jogar alguma coisa fora, né? E é isso, Phil. Muito obrigado pela essa conversa, por tudo que você dividiu. Eu acho que é uma visão de mundo muito importante e necessária pra gente, um projeto, né, que tem uma visão de mundo muito importante e necessária, porque a gente vê todos os problemas que a gente tem com
com geração de lixo, com o lixo que está aí, né? Enfim, e como é que a gente faz para incentivar as pessoas a cuidar um pouco mais de como elas tratam o lixo e como elas veem o lixo, né? E, enfim, muito obrigado. E boa sorte no Web Summit e sucesso. Se eu estiver por lá, eu vou dar uma passada com certeza. E obrigado muito você, obrigado. Rica. Foi um ótimo papo. Eu adoro falar sobre isso. E muito obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado mesmo.